Olá, eu sou Fábio Simas, seja muito bem-vindo ao nosso curso Técnicas para Desenvolver uma Redação. Na nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, nós vamos conversar a respeito do seguinte tema: escrever é diferente de falar. Por que nós temos de conversar a respeito de fala num curso que vai tratar de escrita? Muito simples, nesse primeiro momento, nós temos de mostrar a vocês o que é importante para a fala e o que é importante para a escrita, porque são duas modalidades diferentes de uma mesma língua. Nós falamos muito mais do que nós escrevemos no nosso dia a dia. Por isso a escrita se torna mais complexa, mais difícil para todos nós e por isso deve ser observada com um pouco mais de atenção. Além do mais, vivemos numa cultura que dá um alto valor à escrita. Por isso temos de diferenciar aquilo que é da escrita e aquilo que é da fala, para que você não cometa erros na sua redação que sejam oriundos da fala. Há muitas coisas que são aceitas na fala, mas que não são aceitas na escrita. E é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Falamos mais do que escrevemos? Isso é uma pergunta que deve ser pensada. E, de fato, sim. A resposta é sim, falamos mais do que escrevemos. Você já acorda falando. Só que já tem uma outra questão que nós temos de analisar em pleno século XXI. Muitas pessoas já acordam com o celular na mão, dormem e acordam com o celular na mão, já lá no WhatsApp, no SMS, nas redes sociais. Isso também afeta a escrita na hora de fazer uma redação. A gente vai conversar também a respeito disso na aula de hoje. Por que então que a escrita é tão importante? Eu já respondi a essa pergunta e reitero a resposta agora. Vivemos numa cultura letrada, vivemos numa cultura que dá um alto valor ao texto escrito. Quem escreve bem é reconhecido no seu ambiente de trabalho, é reconhecido no seu ambiente acadêmico, é reconhecido na sua família, é reconhecido em todos os lugares. Quem fala bem e, principalmente, quem escreve muito bem. É importante escrever bem para o Enem, para os concursos públicos, para a escola, para a universidade, para a vida. É preciso entender que a escrita tem valor na nossa sociedade e é por isso que nós estamos aqui. Primeiramente, vamos conversar a respeito das diferenças entre a fala e a escrita. Para tal, eu trouxe um quadrinho para vocês, para que vocês possam comparar. Esse quadrinho foi retirado da internet. Se você puser lá no Google diferenças entre fala e escrita, você vai encontrar diversos quadrinhos como este, em que você pode comparar essas diferenças, colocar lado a lado as diferenças entre fala e escrita. Vamos lá? Primeiro, a fala é contextualizada e a escrita é descontextualizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que você está falando, o seu interlocutor, ou seja, a pessoa com quem você está falando, conhece o contexto. Isso faz com que a comunicação seja muito mais facilitada. Ele consegue ver você, se a conversa não for ao telefone, ele consegue saber o que você está pensando, o que você está querendo dizer, muitas vezes por um gesto, por um olhar, pela sua fisionomia. Isso tudo auxilia no processo de entendimento, no processo de aquisição de sentidos. Já no texto escrito, quando um autor vai escrever um texto, quando você vai escrever sua redação, quando você vai escrever um bilhete para sua namorada, para o seu namorado, para qualquer outra pessoa, você precisa pensar em um contexto. Você precisa estabelecer algumas questões que não estão estabelecidas ali no ato da comunicação. Por isso a gente afirma que a escrita é descontextualizada e você deve tentar imaginar um contexto para poder escrever. Além disso, e exatamente por isso, a fala é dependente do contexto, porque ela é contextualizada, e a escrita é autônoma. Ela não tem essa dependência de contexto. Exatamente por isso, a fala é implícita e a escrita é
explícita. Professor, o que isso quer dizer? Muito simples. Na hora de escrever, eu tenho de dar conta de algumas coisas que a fala possui dentro do contexto. Eu preciso escrever muito mais do que falar. Você já percebeu que muitas vezes, quando a gente está conversando, eu não preciso nem falar? Basta balançar a cabeça negativamente ou positivamente, apontar para alguma coisa. A fala permite essas outras formas de comunicação. A escrita não. Por isso é preciso explicar mais, é preciso planejar mais a escrita. A fala é espontânea, é não planejada. Já a escrita, ela exige um planejamento. Por tudo isso que eu já disse a vocês, eu não tenho o contexto, em alguns casos eu nem conheço o meu interlocutor. Se você está numa prova de redação, por exemplo, você sabe quem é o seu interlocutor? Você o imagina, você cria uma imagem de um possível interlocutor, um professor de língua portuguesa que conhece normas gramaticais, que vai fazer uma avaliação do seu texto. Se você está na sua empresa e vai escrever um relatório, vai escrever um e-mail, vai escrever um ofício, vai fazer um pedido de um determinado produto, você muitas vezes não conhece o seu interlocutor, mas você também cria uma imagem e por isso você planeja a linguagem do seu texto, se vai ser uma linguagem mais ou menos formal, se vai ser uma linguagem mais ou menos técnica, se vai ser uma linguagem mais fluida ou menos fluida. Você vai imaginar esse interlocutor, você vai imaginar esse contexto e vai tomar decisões a respeito do seu texto, o que seria muito mais simples na oralidade e se torna de fato um pouco mais complexo no texto escrito. Por isso, exige de nós maior planejamento e mais atenção. A fala, ela costuma ser não normatizada e a escrita mais normatizada. Pouco elaborada é a fala, mais elaborada é a escrita. Predominância de frases curtas na oralidade, simples, e predominância de frases mais complexas na escrita. O que isso quer dizer? É muito simples. Por tudo isso que a gente tratou até agora, a fala é mais simples que a escrita. A escrita é mais complexa que a fala. Se a escrita é mais complexa do que a fala, a escrita vai ter frases um pouco maiores, um pouco mais complexas, um pouco mais elaboradas. Mas por que isso, professor? É uma exigência do texto escrito. Lá no WhatsApp, lá na rede social, em muitos casos, isso não acontece, mas por outras razões que a gente vai discutir mais para frente, mais ao final. Olha um exemplo aqui de algo que eu preciso mostrar para vocês na aula de hoje. Nós temos aqui uma charge em que eu tenho dois surfistas, só que um está com uma roupa de banho apropriada, porque eles estão na praia, e o outro, apesar de segurar uma prancha, está de terno e gravata, uma roupa que não é apropriada para a situação em que eles se encontram. E ele diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Perceba que há algo de muito inadequado nessa figura. A linguagem e a roupa do rapaz que está com a prancha amarela. Ele pode ser um surfista, ele pode estar apto a surfar, mas há uma inadequação, há um excesso de formalidade. E isso tudo tem a ver com a sua redação. É preciso que você, na hora de escrever, use terno e gravata, use uma linguagem mais adequada, porque você não está na praia, você está na sua redação. Mas é preciso também que tome um cuidado, não rebuscar o seu texto. Rebuscamento não é sinônimo de formalidade. Formalidade significa usar a norma culta da língua portuguesa, usar as estruturas corretas, adequadas para uma redação. É observar concordância, regência, pontuação, ortografia e um vocabulário adequado, não é um vocabulário rebuscado. Vejam que há um quê de rebuscamento na fala desse surfista, o que está inadequado para a sua situação comunicativa. A palavra é
adequação. Isso vai trazer formalidade, a formalidade adequada ao seu texto. E isso nos faz pensar no seguinte: a língua, ela possui variações, e uma delas é a variação social. É aquela que marca o nível de escolaridade, o meio ambiente, é quando marca as situações formais ou informais em que estamos inseridos, e isso quer dizer que a língua varia de situação para situação. Se eu escrevo um texto para minha esposa, um bilhete, a língua que eu vou utilizar, a linguagem que eu vou utilizar é uma. Se eu escrevo um texto para o meu chefe, a língua que eu vou utilizar é outra. Se eu mando uma mensagem de WhatsApp para minha esposa, a linguagem é uma. Se eu mando uma mensagem de WhatsApp para o meu chefe, a linguagem é outra. Até mesmo quando estamos na internet, nós temos de observar qual é a linguagem a ser empregada, porque as situações formais exigem uma linguagem formal, que, como eu disse, não é uma linguagem rebuscada. E aí nós encerramos a aula de hoje tratando exatamente do tópico que eu prometi a vocês lá no início, que é o que nós chamamos de internetês. Isso tem total relação com essa oposição fala e escrita ou com a oposição formalidade e informalidade. Há uma cultura de que tudo que é pela internet pode ter uma linguagem mais informal. Isso não é verdade. Tanto na internet como fora dela, é preciso que eu observe qual é o contexto, qual é a situação comunicativa, quem é o meu interlocutor e quais são os papéis sociais ali envolvidos. Eu sempre costumo dar um exemplo muito importante quando eu falo de internetês. No nosso ambiente de trabalho, nós desenvolvemos amizades com os nossos colegas de trabalho, mas isso não significa que nós podemos confundir os nossos papéis sociais. Eu posso ser amigo do meu chefe, mas isso não significa que eu possa me comunicar com ele com uma linguagem informal o tempo todo. Se o papel social ali é de funcionário e chefe, a linguagem deve ser de funcionário e chefe. Eu preciso usar uma linguagem adequada àqueles papéis sociais, seja no e-mail, seja no WhatsApp, seja numa rede social qualquer, seja num relatório, seja dentro da internet ou fora dela. A grande questão é que o WhatsApp, esses textos mais rápidos, esses textos menores, de troca de mensagens, são textos que procuram meio que substituir a oralidade. É isso mesmo, substituir a oralidade. Antes, nós telefonávamos, nós fazíamos as coisas oralmente. Hoje, fazemos mais por escrito. Então, é uma escrita oralizada. O que é isso, Fábio? É uma escrita que procura utilizar características da fala, de rapidez, de fluidez, de não planejamento, e por isso as pessoas acabam não utilizando pontos, não utilizando acentos, resumindo, abreviando. Isso é adequado para determinadas situações comunicativas, mas eu não posso trazer isso para a minha redação. A minha redação é um texto escrito e deve obedecer às normas da escrita, aquelas características que são somente da escrita, tá ok? Bem, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês na aula de hoje. Muito obrigado e a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço.